7º livro da Bíblia. Louvado seja Deus. Amém? Versículo 7 é uma parábola de Jotão, amém? Vou ler a parábola, mas depois eu explico ela com o contexto bíblico para vocês, para nós todos entenderem o que Deus quer falar conosco nessa noite. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume de um monte. Capítulo 9, versículo 7. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte Gerizim, levantou a sua voz e clamou e disse: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira disse-lhe: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria a reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria reinar sobre as árvores? Então, versículo 14: então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungires por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo dos espinheiros, que consuma os cedros do Líbano. Amém? Pode se assentar nessa noite. Essa aqui é uma palavra proferida por Jotão, e já vou explicar ela, só vou ler um pouco o contexto antes, explicar o contexto antes, irmão. Quem que era Jotão? Jotão foi um dos filhos de Gideão. Lembra as irmãs aqui que já cantavam, acho que dançavam danças de coreografia, isso, sobre Gideão e os 300. Gideão, irmão, é aquele homem que, no meio de uma situação tão difícil que ele estava vivendo, Israel estava vivendo, ele teve uma ideia que as outras pessoas aparentemente não teve, porque não relata na Bíblia, que ele foi e pegou o trigo, e em vez dele ir na eira trabalhar no trigo, manusear o trigo, ele foi no lagar onde amaceta a uva com os pés, debaixo de um carvalho, escondidinho. O carvalho encobria o lagar. Então, para que o inimigo não viesse a ver que ele estava colhendo o fruto da terra para manter a casa dele e a família dele, se ele ficava lá na eira, nos terreirões, fazendo ali a retirada dos grãos do trigo, da palha, o inimigo de longe ia ver. E quando eles viam, o que eles faziam? Os amalequitas desciam as campinas, irmãos, e entravam naqueles locais onde que o povo de Israel estava ali cultivando os trigos, até mesmo tirando o grão da palha, e eles corriam com medo, e eles pegavam a novidade de terra, a novidade que ia manter eles nos meses, irmão Tadeu, que vivia, e eles mais uma vez entravam em crise, mais um ano de crise. Agora eles estavam sem semente para plantar, eles estavam sem a colheita para poder usufruir naquele mês. Irmãos, essa é a realidade de muitas pessoas na vida que, aleluia, que muitas vezes vive debaixo de uma opressão. Você até planta, é hora de colher, você vai colher, você vai realizar alguns planos, alguns projetos, e não sai como você planejou, como você almejou. Significa o quê? Que o inimigo muitas vezes ele entra na tua vida, entra nas tuas direções, muitas vezes para roubar a tua alegria, a tua paz. E toda vez que você vai usufruir aquilo que você planejou, o inimigo faz de tudo para tentar tirar a tua alegria.
Gideão, vendo isso, irmão, Gideão, ele pega o trigo, em vez de ir para ele vai debaixo daquele pé de carvalho e começa a macetar ali, trabalhar no trigo, naquele lagar, o lagar onde que se macetava as uvas com os pés e fazia a bebida, fazia o vinagre, fazia aquilo que ia servir também de mantimento para o povo de Israel. E naquele dia que ele está ali debaixo daquele pé de árvore, transformando, tirando o caroço do trigo da palha, chega um anjo do Senhor e vai dizer: Gideão, varão valoroso, valente, Deus é contigo. Agora, irmão, vou falar isso para alguém que está na frente de uma batalha, é uma coisa, como Davi quando vai enfrentar o gigante. Agora, falar para alguém que está com medo de ser roubado, de ser destruído, escondido, debaixo de um pé de carvalho, é outra coisa, irmã Jéssica. Chegar para alguém que está sendo oprimido, escondidinho, vai falar: ei, você é valente e valoroso. A pessoa, e aí Gideão vai olhar, irmão, você fala assim: mas você está errando. eu não sou essa pessoa que você está falando, não. Com outras palavras, eu estou escondendo aqui aquilo que pode sustentar a minha casa, e eu estou com muito medo dos inimigos me verem e tomar o meu fruto da terra. Gideão, o Espírito Santo vai falar com ele através do anjo: eu sou contigo, pode se levantar que eu vou ser contigo, pode sair dessa situação de medo. Israel fazia 7 anos que estava vivendo uma situação de opressão, e aí Deus vai falar para ele: pode sair que eu vou ser contigo, Gideão. Irmão, escuta, tem um tempo da gente ficar escondido, mas tem um tempo que Deus quer que a gente se levanta, se coloque de pé, para quê? Para que Ele seja glorificado na nossa vida. Aleluia. Não é mais para a igreja ficar com medo. Vai se repetir de novo aquilo que acontece de mal na minha vida, todo ano vai acontecer de novo. Chega, coloca um basta nessa situação, irmão. Aleluia. Aquele filho seu que está dando trabalho, chega um tempo que se você se colocar de pé e falar: não, ele não vai dar mais trabalho. Aleluia. Aquela situação financeira que entra anos, sai anos na sua vida, que parece que vai ser algo que já virou ali alguma coisa até da família, que a família vem passando. Irmão, é um tempo de nós colocarmos isso tudo por terra, como Gideão. Quando Gideão se coloca, Deus vai ser com ele. A primeira coisa que Gideão vai fazer é derrubar os altares que a sua família até aquele tempo tinha carregado, os altares de Baal. Ele vai até a casa do pai dele, e o altar de Baal que está lá, ele derruba. O que significa? Que aquelas mesmas instruções que mantinha eles cativos, agora não iria mais manter eles cativos. Sabe por quê? Porque Deus, quando chega no ambiente, irmão, tudo aquilo que você acha que pode ser um recurso para você sobressair diante da situação, Deus vai tirar tudo. Para quê? Para que Ele possa ser a sua vitória. Porque se você conseguir uma vitória amanhã, segurando em algumas coisas que até hoje você está segurando, aí você fala assim: eu consegui porque eu sei lidar com aquela situação. Aí Deus tira todos os recursos, você só tem Ele. E quando você só tem Deus como recurso, irmão, quando você vencer aquela situação, Deus que vai ser glorificado. Aí eu estudei muito, eu fiz, irmão, até quando estuda, chega uma hora que você pode ser um professor de matemática, de aritmética, mas tem situação que não vai tirar você daquela situação, a não ser Deus. Aí eu estudei, eu li livro de autoajuda, eu fiz isso, aquilo, já fiz o curso emocional, curso de autoajuda daquilo, de lá. Irmão, esquece disso aí. Tem situação que é só Deus que vai dar o escape, vai dar a direção. E não adianta o nosso conhecimento, que diante de Deus nosso conhecimento cai tudo por terra. Aí eu sou. Lembra de falar: o eu sou chegou e o eu dele teve que tudo se desfazer. E agora o que acontece, irmão, que Gideão, ele dá uma grande vitória para Israel. Eu não quero pregar sobre Gideão, mas eu estou falando sobre Gideão para trazer algum conhecimento a mais na nossa vida. Gideão, irmãos, ele dá vitória para Israel, ele se coloca de pé, 32 mil homens se colocam de pé com ele e vão para a batalha. Quando eles estão na batalha, Deus fala assim: eu não vou ser glorificado em 32. Peça para que os covardes voltem para trás, Gideão. Fala para aqueles que têm medo da batalha: pode voltar que não tem problema nenhum. Irmão, naquela primeira leva, 22 mil retorna para trás, fica 10. Aí ele vai falar assim: vai beber água. Aqueles que beber água, dobrado o joelho ali. Mas quando eles beber água, aqueles que levantar, beber água, cabeça baixa, você manda eles embora. Aqueles que se levantar para beber água com a mão, mas com a cabeça olhando para os lados, esse continua, irmão. Sabe por quê? Porque você está atento aos movimentos. Você não vai para a batalha com ninguém despercebido.
Entende-se uma coisa: você tem que estar ligado no que está acontecendo à sua volta para você ter vitória. Aleluia. Por quê? Porque todo cuidado, se eu não prestar atenção, o inimigo vai chegar por trás e pode me derrubar, pode me destruir. Então eu tenho que tomar cuidado nas minhas palavras, eu tenho que tomar cuidado dentro da minha casa. Em primeiro lugar que você tem que tomar cuidado, irmão, que o inimigo vai tentar derrubar aí dentro da sua casa. Esse dia nós fizemos uma visita para um casal, irmão. Ele disse que é um casal de pastores, e eles estavam vivendo uma crise emocional, conjugal. E a hora que eu falei para eles assim, eles estavam meio ansiosos, se volta, não volta, como é que faz? Eu falei para eles: não, vocês têm que lutar pela vida de vocês, pelo casamento de vocês. E eu vou falar para vocês: vocês não têm que ir para a igreja agora. Vocês já foram muito para a igreja, vocês se preocupou muito em fazer para a igreja. Eu não estou dizendo para você assim, irmão, não posso fazer para a igreja. Eles fizeram para a igreja, mas o culto de casa eles não estavam fazendo, irmão. E não adianta a gente fazer culto na igreja se o culto não está dentro da nossa casa. Aí, se o louvor não está acontecendo dentro da nossa casa, irmão, aqui vai ser um pouco de hipocrisia. Então a oração primeiro eu tenho que fazer lá no meu quarto. A oração eu tenho que fazer em volta da minha mesa. O louvor que eu tenho que cantar, tem pessoas que não cantam em casa com vergonha de que o outro vai pensar. Quebra essa barreira, irmão. Isso é um inimigo que está impedindo ainda você de cantar aquele novo canto dentro da sua casa. E se você começa a louvar o Senhor na sua casa, aqueles que estão com você começam a louvar também. Aleluia. É um processo que Deus vai começar, que Deus está fazendo. Então todo cuidado é pouco quando eu estou indo para ter vitória na minha vida. Eles estavam caminhando para ter vitória, Leandro. Então todo cuidado era pouco. Então quando eles foram beber água, alguns achou, está nem aí matando a sede. Não, foi aquele que bebe água, eles têm que estar com a cabeça erguida. É a mão na água e vem a boca, e não a boca vai na água. E, irmão, aí Deus mandou embora mais 700, ficou 700 mil. Errei, 9.700, ficou 300 homens com Gideão. E você sabe o que teve vitória com Gideão, porque não era na quantidade, era na qualidade que Deus trabalha, é na essência que Deus trabalha. E quando Gideão vence as batalhas, sabe o que ele chega para Gideão e fala? Reina sobre nós, Gideão, seja o nosso rei, Gideão, governe sobre Israel, Gideão. E sabe o que Gideão vai falar? Não vou governar, não governo. Agora eu pergunto para você: quem que era o homem mais certo para governar Israel nesse período? Quem que era a pessoa mais certa para reinar naquela nação, naquele tempo? Gideão. Sabe o que o Gideão faz? Não, eu não reino. A Bíblia diz que Deus era com Gideão, e ele morreu em longos anos de vida e viveu muito bem depois dessas conquistas. Gideão viveu bem. Gideão teve 72 filhos, irmão. Foi o que eu estudei, o que eu achei. E quando ele morre, irmão, aí a situação muda. Por quê? Porque um tal de Abimeleque, um dos filhos de Gideão, ele vai até Siquém e ele fala assim: ei, deixa eu reinar sobre vós. Melhor que eu reine de que todos os meus irmãos, melhor que eu reine de que todos nós reinamos sobre Israel. Permita que eu reine. E o povo falou: que bom. Agora o Abimeleque, irmão, ele não é o cara certo para reinar, a pessoa certa para reinar. No entanto, quando eles falam: reina você, ele vai matar 70 irmãos dele, filhos do mesmo pai. Você está entendendo? Abimeleque, irmão, ele desce até a cidade e mata 70 irmãos, com exceção de um dos irmãos dele, chamado Jotão. O Jotão é o irmão mais novo, consegue se esconder. E ele mata os 70 irmãos, e Jotão agora vai subir no monte Gerazim e vai pronunciar uma palavra. Foi a palavra que eu li com a igreja nessa noite, a qual ele vai dizer assim: as árvores se reuniram e pediram um rei. Chegou até o pé, a primeira árvore que chega é o pé da oliveira.
e fala para o oliveira assim: reina sobre nós, oliveira. Por quê, irmão? As oliveiras, já preguei um pouco sobre isso, já falei, a oliveira, irmão, ela é responsável pelo azeite. O azeite serve para tantas coisas, até os dias de hoje. Serve para cicatrizar a ferida, servia para ungir reis, servia para cozimento de alimento. A oliveira, o azeite da oliveira servia para muitas utilidades. Então as árvores, ela fala, não existe alguém melhor do que reinar sobre nós do que é o pé de oliveira. Significa unção. E quando chega no pé de oliveira, o que ela fala? Não, eu não vou reinar sobre vós, porque a minha gordura é boa para o Senhor e para os homens, então eu não vou reinar sobre vós. E as árvores olham então e falam assim: vamos até o pé da figueira. E vão até o pé da figueira também. Chegando ao pé da figueira, a figueira representa doçura, irmão. Eu sempre falo que era o tempo de crise em Israel, também representava a figueira. Por quê? Porque o figo é um fruto difícil de colher. Por isso que ele significava dificuldade. Mas quando conseguia colher o figo ele tem um doce, uma essência muito grande na doçura dele. Era quase igual ao mel, o figo maduro. Servia para muitos benefícios, mas o símbolo dele é doçura. E eles precisavam de alguém com esse aspecto para poder reinar sobre ela. Alguém, doçura fala de compreensão, irmão. Fala de alguém que tem sentimento pelo próximo, de alguém que tem amor pelo próximo. E quando chegou no pé de figueira, a figueira falou: não vou reinar. A minha doçura é agradável a Deus e agradável aos homens. Ei, você tem azeite na sua vida? Deus te levantou você para curar pessoas através da tua unção? Você tem uma palavra de doçura na vida das pessoas para restaurar a vida, curar vidas? Você tem, irmão? Você pode ser uma oliveira, uma figueira na vida das pessoas. E aí, como a figueira não quis, a oliveira não quis, restou a videira. A videira significa alegria, significa o vinho, novidade. E as árvores foi até então a videira falou: a videira reina sobre nós, nós precisamos que alguém reina sobre nós. E a videira falou: não, meu mosto é bom ao Senhor, bom aos homens, eu não vou reinar sobre vós. Irmão, tem pessoas que têm uma essência de alegria, onde chega, até mesmo com a risada começa a alegrar as pessoas. Outros que duas palavras que conseguem falar com outras pessoas traz conforto, esperança. Outros, irmão, uma oração que faz ali com aquela humildade. Às vezes não é aquela pessoa eloquente em orar, não sabe orar, mas quando ora o azeite alcança a vida, cura pessoas, transforma vidas. Irmão, e nenhuma dessas três árvores quis tomar o lugar que ela tinha o direito delas. Gideão não quis se colocar no lugar a qual ele tinha responsabilidade agora de dirigir Israel. E agora eu vou dizer para você, irmão, quando a figueira não quer, quando a oliveira não quer, quando a videira não quer, sobe o espinheiro. E aí elas vão se reunir, vão até lá, o espinheiro, vão dizer: espinheiro, reina sobre nós. O espinheiro não vai falar não. A dificuldade nunca fala não, irmão. Mas ela vai se impor sobre as nossas vidas muitas vezes. Ela vai dizer: eu vou reinar, mas vocês vão ter que ficar debaixo da minha sombra. Porque o dia que vocês saírem da minha sombra, fogo de mim vai cair sobre vós. Aleluia. Irmão, se a gente não tomar o lugar qual Deus nos chamou, o espinheiro vai tomar na nossa família, vai tomar no nosso trabalho, vai tomar na igreja. Se nós não nos colocarmos no lugar a qual Deus nos chamou, pode ter certeza que o diabo vai se colocar. O inimigo vai se colocar para tentar acabar com tudo aquilo que nós temos por direito, com conquista. Irmão, o Abimeleque, ele matou todos. Por quê? Porque os outros irmãos, nenhum deles tomaram a parte de reinar sobre Israel. As oliveiras que era para reinar não reinou, a figueira não quis reinar.
A videira não quis reinar. Aí o Abimeleque, o espinheiro, disse: deixa que eu reino. E vai ser do meu jeito, porque se vocês não se submeter ao meu jeito, eu vou derramar fogo sobre vós. Vocês vão ter que pagar caro. Você está entendendo as nossas escolhas? Nós começamos esse ano falando, a pastora Priscila falou assim: aí sai do acomodismo. Porque muitas vezes o nosso acomodismo impede pessoas de ser abençoadas. Nosso acomodismo impede pessoas de ser curadas. A nossa forma de muitas vezes não submeter a viver na vontade de Deus impede que pessoas sejam beneficiadas. Quando nós mesmos nos atraímos espinheiro para a nossa vida. Porque tem vezes, irmão, que as nossas escolhas que vai trazer espinheiro na nossa vida. Eu tenho a escolha de chamar a videira oliveira. Eu tenho a escolha de andar com pessoas que vão me ajudar na minha vida a ser mais espiritual. Eu tenho a liberdade de escolher e andar com pessoas que vão acrescentar na minha vida coisas dos céus. Mas eu prefiro andar com pessoas, aleluia, que vão ser espinho na minha vida. Olhando para Abimeleque, não via nenhum mal nele, irmão, mas a atitude dele, irmão. Alguém que mata seus irmãos é bom? Não, não é. Alguém que chama para você para viver coisas que não é da vontade de Deus vai ser bom na sua vida? Não, não vai ser, irmão. Alguém que vê que muitas vezes você tem algo maior na sua vida, mas encobre, não pode ser o seu amigo, não pode ser sua amiga. Não pode ser pessoas que vão acrescentar na sua vida. E irmão, eu conheço pessoas maravilhosas hoje em dia. No meu trabalho mesmo tem muitas pessoas que eu admiro muito. Pergunta se eu ando com eles. Aleluia, eu quero ser o azeite na vida deles, a oliveira na vida deles, a videira na vida deles. E muitas vezes a gente vai devagarzinho, vai conseguindo, e Deus levanta alguns também para ser na nossa vida, irmão. Você já ouviu falar que você atrai as pessoas que são igual a você? Já ouviu falar isso? Você já ouviu falar que você atrai pessoas que são igual a você? Quando você andar no mundo, você atrai pessoas igual a você. Quando você andar com Cristo, você vai atrair pessoas que andam igual a Cristo, que vivem igual a Cristo. Sabe, o apóstolo Paulo fala: não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus se aperfeiçoando em mim. É a graça de Deus se aperfeiçoando em mim. Abimeleque, irmão, vai reinar. E quando ele reina, irmão, ele vai viver 3 anos de batalha e de guerra com o povo de Siquém. Principalmente com o povo de Siquém que elegeu ele, que colocou ele. Dificuldade, luta, batalha, aleluia, até ele ser vencido. Mas eu quero dizer para você: você está num tempo de escolhas e de manifestar a vontade, a essência de Deus. Sabe o que é a essência de Deus? É azeite. A essência de Deus